Oi, eu sou a Alice e essa é uma série de vídeos onde juntos vamos ler O Peregrino de John Bunyan. Capítulo 7. Então vi que ele prosseguia, tremendo de medo dos leões, mas dando atenção às orientações do porteiro, ouviu-os rugir e não sofreu qualquer mal. Ao passar, bateu as mãos de alegria e continuou até alcançar o portão onde estava o porteiro. Cristão perguntou a ele: Senhor, que casa é esta? Acaso poderia eu passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para descanso e segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro. E em seguida perguntou de onde Cristão provinha e para onde ia. Venho da cidade da destruição e estou indo para o Monte Sião, disse Cristão. Mas como o sol já se pôs, desejo, se puder, passar a noite aqui. Qual é o teu nome? Agora me chamo Cristão, mas antes me chamava desprovido de graça. Sou da raça Jefé, a quem Deus persuadiu a ir viver nas tendas de Sem. Mas o que aconteceu para chegares aqui tão tarde? O sol já se pôs. Eu teria chegado mais cedo, mas como sou deplorável. Dormi na pérgola que fica na encosta da colina. Apesar disso, eu teria chegado aqui muito antes se durante o sono não houvesse perdido meu pergaminho e, ao prosseguir viagem e procurá-lo, não o tendo encontrado, fui forçado a voltar ao meu local onde adormecera, onde, por fim, encontrei o rolo e agora estou aqui. Bem, chamarei uma das virgens do local. Se ela gostar da tua conversa, apresentá-lo-á ao resto da família, de acordo com as regras da casa. Assim, vigilante o porteiro fez soar um sino. A esse som surgiu à porta da casa uma donzela séria e linda, chamada Discrição, que indagou por que havia sido chamada. Este homem está fazendo uma viagem da cidade da destruição ao Monte Sião, respondeu o porteiro. Mas está cansado e, como já escureceu, pediu-me para hospedar-se aqui esta noite. Por isso, disse a ele que a chamaria para que, depois de conversarem, fizessem o que for melhor de acordo com a lei da casa. A donzela perguntou a Cristão de onde provinha e para onde ia, e ele lhe disse. Também quis saber como Cristão havia encontrado o caminho, e ele lhe respondeu. Em seguida, indagou o que ele havia visto e encontrado na senda, e ele lhe contou. Por fim, ela lhe perguntou seu nome. É Cristão, replicou, e desejo ainda mais passar aqui a noite, pois soube que este lugar foi construído pelo Senhor da colina para o descanso e a segurança dos peregrinos. Ela sorriu, mas havia lágrima em seus olhos. Depois de uma pequena pausa, disse, vou chamar mais 2 ou 3 pessoas da família. E correu até a porta chamando Prudência, Piedade e Caridade, as quais, depois de conversarem um pouco com o Cristão, o apresentaram os outros membros da família. Estes o saudaram no umbral da casa, dizendo, entre abençoado do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para receber os peregrinos. Cristão inclinou a cabeça e os seguiu para dentro da casa. Fizeram-no sentar e deram-lhe algo para beber, combinando que até a ceia ficar pronta, conversariam com Cristão, de modo a lhe aproveitar o tempo. Assim, designaram Piedade, Prudência e Caridade para instruírem o hóspede. Dessa forma, principiaram. Vem, bom cristão, começou Piedade. Como fomos tão amáveis contigo recebendo-te em nossa casa esta noite, deixa-te para que possamos nos aperfeiçoar ainda mais, falar-te sobre as coisas que te aconteceram em tua peregrinação. Com muito boa vontade, assentiu o cristão, e agradeço por vossa disposição em fazê-lo. O que te motivou a adotar a vida de peregrino? Indagou Piedade. Fui levado a deixar meu país de origem por causa de um som aterrorizante, que permanecia em meus ouvidos para me conscientizar da destruição inevitável que me aguardaria se eu continuasse a viver no lugar onde estava. Mas como tomaste este caminho? Foi Deus que me orientou, pois enquanto estava tomado pelo medo da destruição, não sabia para onde ia. Por acaso um homem apareceu, enquanto eu, trêmulo, chorava.
Seu nome era Evangelista e ele me disse para ir até a porta estreita, a qual sem ajuda eu nunca teria encontrado. Assim, ele me ensinou o caminho e me trouxe diretamente a esta casa. Mas não passaste pela casa do intérprete? Indagou Piedade. Sim, e lá vi coisas maravilhosas cujas lembranças levarei comigo para o resto da vida. Especialmente 3 ensinamentos. Saber como Cristo, apesar do esforço de Satã, mantém a obra da graça no coração dos homens. Como os homens pecam além da possibilidade da misericórdia de Deus, e conhecer o sonho do homem que viu, enquanto dormia, que o dia do julgamento havia chegado. Ora, ouviste-o contar seu sonho? Sim, e era terrível. Meu coração doeu enquanto o homem falava, mas estou feliz por tê-lo ouvido. Isso foi tudo que viste na casa do intérprete? Não, disse Cristão. Ele me levou a um suntuoso palácio onde pessoas vestidas de dourado e também um homem corajoso que abriu seu caminho entre os guardas armados que protegiam a porta para evitar que ele lá entrasse. Então, ele recebeu permissão para entrar e conquistar a glória eterna. Tais coisas me arrebataram. Eu teria permanecido na casa daquele bom homem um ano todo, mas sabia que devia continuar. E o que mais viste no caminho? Perguntou Piedade. Continuei um pouco mais e vi em minha mente um homem ser crucificado, sangrando em uma árvore. A simples visão fez que meu fardo caísse das minhas costas, pois eu carregava um fardo muito pesado. Foi algo estranho para mim, pois nunca havia visto nada parecido. E enquanto eu admirava, porque não conseguia parar de admirar, 3 seres resplandecentes vieram até mim. Um deles me assegurou que meus pecados haviam sido perdoados. Outro despiu-me de meus farrapos e me deu este manto bordado que aqui vês. E o terceiro fez a marca que vês em minha testa, e me ofertou este pergaminho lacrado com um selo. Ao dizer isso, puxou o pergaminho de sob suas vestes junto ao peito. Mas viste ainda mais coisas, certo? Insistiu Piedade. Essas coisas que te contei são as melhores, mas também vi outras. Encontrei 3 homens, Simplório, Ócio e Presunção, que dormiram à margem do caminho com os pés acorrentados. Mas achas que consegui despertá-los? Também encontrei Formalista e Hipocrisia pulando o muro para ir, como pretendiam, a Sião, mas se perderam, conforme eu os havia prevenido, e eles não acreditaram. Acima de tudo, porém, achei muito difícil subir esta colina. Assim como não foi fácil passar entre as presas dos leões, e realmente, se não fosse pelo bom homem, o porteiro que guarda o portão, não sei se eu não teria voltado. Mas graças a Deus agora estou aqui e agradeço a vós por terem me acolhido. Então, Prudência pensou em fazer-lhe algumas perguntas, querendo saber o que ele responderia. Não pensas às vezes na tua terra natal? Sim, mas com vergonha e aversão. E se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Ainda pensas nas coisas que então o preocupavam? Quis saber Prudência. Sim, mas muito a contragosto. Especialmente minhas preocupações carnais com as quais todos os meus conterrâneos, inclusive eu, se deleitavam. Agora, porém, essas coisas são o meu sofrimento, e se pudesse escolher, escolheria nunca mais pensar nisso. Contudo, mesmo fazendo as melhores coisas, as piores continuam comigo. Às vezes não achas que essas coisas parecem superadas, enquanto, por vezes, ainda o deixam perplexo? Perguntou Prudência. Sim, mas raramente. Quando, porém, essas coisas acontecem comigo, são horas preciosas. Consegues lembrar por quais meios sentes que, às vezes, tuas contrariedades são superadas? Prosseguiu Prudência. Sim, quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, e quando observei meu manto bordado, ou quando leio o pergaminho que trago junto ao peito, e também quando meus pensamentos se alegram quando lembro do lugar a que estou indo. O que te faz querer tanto ir ao Monte Sião? Ora, lá espero ver vivo aquele que morreu na cruz e também livrar-me de tudo que me perturba. Ali, dizem, não há morte e viverei na companhia dos melhores. Para dizer a verdade, eu o amo porque ele aliviou meu fardo
e estou cansado da minha doença interior. Quero estar no lugar onde não mais morrerei, na companhia daqueles que cantam continuamente Santo, Santo, Santo. Então Caridade dirigiu-se a Cristão: Tens família? És casado? Tenho esposa e 4 filhinhos. E não os trouxeste? Ah, como eu queria tê-los trazido, respondeu Cristão entre lágrimas. Mas todos foram totalmente contrários à minha peregrinação. Deverias ter conversado com eles e te esforçado para mostrar-lhes o perigo que os espreitava, retorquiu Caridade. Eu fiz isso, e também lhes falei sobre a destruição que a nossa cidade, conforme Deus me revelou, fui tido, porém, por zombador. E oraste a Deus, pedindo que abençoasse o conselho que lhes dava? Sim, e o fiz com muito afeto, pois minha esposa e meus pobres filhos me eram muito queridos. Mas lhe contaste sobre a tua tristeza e o teu medo da destruição? Questionou Caridade. Creio que a destruição estava bem visível para ti. O temor de perecer estava estampado no rosto de Cristão. Sim, repetidas vezes. Eles também podiam ver o medo gravado em minha face, presente nas minhas lágrimas e também nas minhas tremedeiras devido à tensão causada pelo julgamento que todos teremos que enfrentar. No entanto, nada disso foi suficiente para convencê-los a virem comigo. Mas o que disseram eles? Por que não vieram? Minha esposa temia perder este mundo e meus filhos estão dominados pelos tolos deleites da juventude. Assim, seja por um motivo ou por outro, não me acompanharam, e por isso venho sozinho. Mas com a tua vida fútil, acaso não contradisseste as palavras que usaste para persuadi-los? Com efeito, minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das muitas faltas que cometi. Sei também que, por sua conduta, um homem pode anular o que por um argumento ou persuasão tenta passar aos outros para seu próprio bem. Posso, porém, afirmar que tive muito cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de terem aversão pela peregrinação. Sim, e por isso mesmo diziam que eu era por demais rígido e que me privava de coisas nas quais eles não viam qualquer mal. Tampouco creio que posso dizer que se viram em mim algo que os deteve, foi meu grande temor em pecar contra Deus ou de fazer qualquer maldade contra o meu próximo. De fato, Caim odiava seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E se a sua esposa e filhos se ofenderam com isso, mostraram desse modo serem implacáveis diante do bem, mas tu livraste a tua alma. E em meu sonho observei-os conversar desse modo até a ceia ficar pronta. Assim sentaram-se à mesa para cear. A mesa estava coberta com uma abundância de boas coisas e com vinho refinado, e eles conversaram sobre o Senhor da colina, sobre o que ele havia feito, sobre o porquê de ter feito o que fez e sobre o motivo de ter construído aquela casa. E pelo que disseram, percebi que ele havia sido um grande guerreiro, que havia combatido e imolado aquele que tinha o poder da morte, mas não sem correr grande perigo, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois, como disseram, e eu acredito, disse Cristão, ele realizou isso a custo de muito sangue. Contudo, aquilo que glorificou tudo o que ele fez foi que fez o que fez por puro amor. Além disso, algumas pessoas da casa afirmaram que estiveram e conversaram com ele desde que morreu na cruz, e afirmaram terem ouvido de seus próprios lábios que ama os pobres peregrinos, como ninguém no mundo todo. Além disso, deram um exemplo para confirmar o que afirmavam, isto é, que ele desistiu da sua glória pelos pobres. E o ouviram dizendo e afirmar que ele não habitará sozinho as montanhas do Sião. Disseram ainda que ele fez muitos peregrinos príncipes, embora por natureza nasçam como pedintes sobre os montes de estrume. Dessa maneira conversaram até tarde da noite e depois de pedirem a proteção do Senhor, retiraram-se para repousar. O peregrino ficou num quarto grande no andar superior.
cuja janela abria-se para o nascer do sol. O nome do quarto era Paz. Ali dormiu até raiar o dia. Quando acordou, cantou: Onde estou agora? São estes o amor e a atenção que Jesus dedica ao tipo de homem que os peregrinos são? E deste modo ele concede que seja perdoado o réu e habite as vizinhanças do céu. Após todos se levantarem e conversarem ainda mais, disseram-lhe que não partisse antes que lhe mostrassem as raridades do local. Primeiro, levaram-no até o estúdio, onde lhe mostraram registros antiquíssimos. Conforme me lembro no sonho, nesses registros havia a genealogia do Senhor da Colina. Cristão viu que ele era filho do ancião dos dias, oriundo da geração eterna. Ali também estavam documentados os atos que ele havia realizado e os nomes das centenas de pessoas que tomara a seu serviço, e como lhes dera as suas casas, que nem o tempo nem os rigores da natureza poderiam destruir. Em seguida, os moradores da casa leram para Cristão sobre os atos valorosos que alguns dos seus servos haviam realizado, sobre como por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Em outra parte dos registros da casa, leram que o Senhor desejava favorecer muitos. Na verdade, qualquer um, até mesmo aquele que afrontara demasiadamente sua pessoa e seus atos. Havia também diversas histórias sobre outras coisas célebres que Cristão conheceu, e também coisas novas e antigas, juntamente com profecias e previsões de eventos que certamente acontecerão, tanto para o assombro dos inimigos como para o conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, levaram-no ao arsenal, onde mostraram todos os tipos de armamentos que o Senhor provê aos peregrinos, como espadas, escudos, capacete, couraça, toda a oração e botas que nunca se desgastam. E havia tantos desses itens para armar tantos homens a serviço do Senhor, quanto há estrelas no céu. Mostraram-lhe também alguns dos objetos que seus servos utilizaram para realizar coisas maravilhosas. Levaram-lhe o cajado de Moisés, o martelo e o cravo com o qual Jael matara Cícera, e os cântaros, as trombetas e as tochas que Gideão fizera bater em retirada os exércitos de Midian. Então mostraram-lhe a aguilhada de bois que Sangá usara para matar 600 homens, e ainda a queixada com que Sansão realizara grandes proezas. Mostraram-lhe, além disso tudo, a funda e a pedra que Davi usara para derrubar Golias de Gate, e também a espada com a qual o Senhor matará o homem iníquo no dia do juízo. Mostraram-lhe, ademais, muitas coisas excelentes, com as quais Cristão ficou muito encantado. Depois disso, foram repousar. Vi então em meu sonho que na manhã seguinte Cristão se levantou para continuar a viagem, mas os anfitriões desejaram que ele ficasse mais um dia, para, se o tempo estivesse claro, mostrar-lhe as montanhas deleitáveis, que lhe dariam ainda mais ânimos, pois ficavam próximas do local onde estavam. Assim ele consentiu e permaneceu. Quando a manhã já ia alta, levaram-no ao terraço da casa e lhe disseram para olhar na direção sul. Ele procedeu desse modo e viu, a grande distância, uma região montanhosa muito aprazível, com bosques, vinhas, árvores frutíferas de todos os tipos, bem como flores, com nascentes e fontes que davam muito prazer de se olhar. Cristão perguntou o nome daquela região e lhe disseram que era a terra de Emanuel, onde todos os peregrinos tinham livre passagem. Informaram igualmente que, quando chegasse lá, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que ali vivem lhe o mostrariam. Então ele sentiu que já era hora de partir e seus anfitriões concordaram. Antes, porém, convidaram-no a voltar ao arsenal. Lá chegando, equiparam-no dos pés à cabeça, para o caso de encontrar perigos no caminho. Armado dessa maneira, caminhou acompanhado por seus amigos até o portão, onde perguntou ao porteiro se havia visto os peregrinos passarem por ali.
E o porteiro respondeu que sim. Peço que me diga se o conhecia, pediu Cristão. Perguntei seu nome e ele me respondeu Fiel. Ah, exclamou Cristão. Ele é da minha cidade, é meu vizinho e vem do lugar onde nasci. A que distância acha que ele está na minha frente? A essa altura já deve ter descido a colina, ponderou o porteiro. Obrigado, bom porteiro, disse Cristão. Que Deus esteja contigo e que suas bênçãos se multipliquem por toda a gentileza que dedicaste a mim. Cristão começou a caminhar, mas piedade, caridade e prudência resolveram acompanhá-lo até o pé da colina. Assim, partiram os quatro retomando as conversas anteriores até terem descido a colina. Então, Cristão falou: Vejo que descer é tão difícil como subir. Sim, concordou Prudência. Isso se deve ao fato de que é difícil para um homem descer do vale da humildade onde estás agora e não escorregar pelo caminho. Por isso, disseram elas, nós te acompanhamos. Então continuou a descer, mas com muita cautela. Mesmo assim, escorregou uma ou duas vezes. Em seguida, vi em meu sonho que, ao descer ao pé da colina, suas boas companhias deram a Cristão um filão de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas em passa. Então ele partiu. Contudo, nesse vale da humildade, o pobre cristão encontrou dificuldades. Ele não havia ido muito longe quando viu um demônio imundo indo em sua direção. Seu nome era Apóllo. Cristão teve medo e pensou se deveria retornar ou aguentar firme. Considerou que não vestia uma armadura que protegesse suas costas, de modo que, se as desse ao inimigo, poderia ser atingido por flechas ou lança.